Olá, bom dia. Vamos iniciar mais uma aula hoje. A nossa aula de hoje, nós iremos fazer uma breve retomada do conteúdo já estudado, os determinantes do sintagma nominal. Voltando um pouco, o que é o sintagma nominal? O sintagma nominal é aquela unidade significativa na frase que vai dar sentido a ela. E o determinante é a palavra que irá acompanhá-la. Então, para o nosso estudo, vamos pegar aí o material que já foi estudado na aula anterior para que nós possamos dar continuidade e que vocês possam absorver um pouco mais do conteúdo ministrado. Então, sintagma nominal, os determinantes do sintagma nominal. O nosso estudo vai aprofundar aqui a nossa revisão nos determinantes do nosso sintagma nominal, ok? Então, nós vamos ver as funções, alguns exemplos e umas questões sobre os determinantes do sintagma nominal. Quais são as funções do determinante do sintagma nominal? Os determinantes, eles têm a função de especificar o substantivo, têm a função de complementar o substantivo, tem a função de indicar o gênero do substantivo, lembrando que é gênero masculino ou feminino, certo? E tem a função de indicar o número do substantivo, o número singular ou plural. Então, os determinantes do sintagma nominal têm a função de especificar, complementar, indicar o gênero e indicar o número dos substantivos, ok? Então, vamos lá. O sintagma nominal é a unidade significativa, aquela parte que tem o maior sentido, que é ela quem vai dar sentido à frase toda. E o núcleo dela vai ser um substantivo, um nome. Estamos falando de sintagma nominal. Então, se estamos falando de sintagma nominal, nós vamos falar especificamente do nome. Então, o determinante vai estar acompanhando o nome. O núcleo é a palavra central, a palavra principal da nossa oração, ok? E não esquecer que nós vamos, o determinante vai especificar, complementar, indicar o gênero e indicar o número, ok? E daí, nós temos as classes de palavras que servem como determinantes do sintagma nominal. Os adjetivos, vamos lá, nós já estudamos adjetivos. Os adjetivos é a classe de palavras que tem a função de qualificar, especificar o substantivo. Então, adjetivo. O adjetivo serve para qualificar, especificar o substantivo. Então, um determinante de um substantivo pode ser um adjetivo. Então, nós temos essas três classes gramaticais, adjetivos, artigos e numerais, que servem como determinantes do sintagma nominal. Adjetivos, eles vão servir para classificar, qualificar os substantivos, ok? Nós temos os artigos. A classe dos artigos vai indefinir e definir o nosso substantivo. Nós temos os artigos definidos e os artigos indefinidos. Artigos definidos, vamos lembrar, os artigos definidos são a, o, as e os. E os artigos indefinidos são os artigos uma, uns e umas. Como assim, professor, artigos definidos e indefinidos? Artigos definidos são aqueles usados para definir com certeza, com precisão, o meu substantivo. E os artigos indefinidos são aqueles que indicam uma hipótese, é uma incerteza. Quando eu digo, a menina chegou, o sintagma nominal é a menina, né? E o determinante do sintagma nominal é a, o artigo a. Esse a, como é um artigo definido, ele está me dando com precisão qual é a menina. Quando eu digo a menina chegou, eu já sei quem é essa menina. Por vezes eu já estava falando sobre ela com alguém ou de alguma forma, e aí eu já tenho certeza. Quando chegou essa menina, não era qualquer menina, era a menina que já estava sendo esperada.
E aí, quando eu estou em uma situação que eu digo, uma menina chegou. Então, eu estava falando, não estava falando em uma situação sobre ninguém, e aí, de repente, chegou uma pessoa, uma menina. E quando eu digo, uma menina chegou, pode ser qualquer menina, não é a menina específica, não é indicada especificamente. Quando eu uso o artigo definido, eu digo com precisão, com certeza, especificando o meu substantivo. Quando eu uso o artigo indefinido, eu não tenho certeza, é uma hipótese. Então, quando eu digo uma menina chegou, pode ser qualquer menina e não aquela que eu estava esperando. Diferentemente de quando eu digo a menina chegou. Então, eu tenho certeza qual é a menina, é aquela que eu estava esperando. Tudo bem até aí? E além dos adjetivos e dos artigos, nós temos também a classe dos numerais, que usam-se para ser determinantes do sintagma nominal. Lembremos que os numerais, eles podem ser cardinais, que eles vão indicar a quantidade. Os numerais ordinais, que indicam a ordem, a posição em uma sequência. Temos os numerais multiplicativos, que dá a ideia de multiplicação. Temos os numerais fracionários, metade, meio. Então, e os coletivos, que os coletivos são aqueles que indicam os conjuntos. Numeral cardinal, 1, 2, 3, 100, 200, 300. Numerais ordinais, 1, 1, 2, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quando eu tenho numerais multiplicativos, o dobro, o triplo. Quando eu tenho numerais fracionários, um quarto, um terço, meio, metade. Quando eu tenho numerais coletivos, uma dúzia, meia dúzia, um cento. Então, esses são os numerais que indicam e que servem para determinar, que são os determinantes do sintagma nominal. Só que vamos lembrar de um detalhe. Os numerais, eles são exclusivamente palavras. Quando nós estamos falando da classe de palavras, os numerais, eles são palavras escritas. Não confundir os numerais com os números, os algarismos, certo? Então, os números, algarismos, não são numerais. Os numerais, eles são exclusivamente escritos, a palavra escrita. Se em uma frase eu vejo o número, o numeral, né? O numeral 1, o símbolo 1, ele não é um numeral, ele é um símbolo numérico. Quando eu vejo a palavra escrita, aí esse 1 vai ser um numeral, ok? Então, não confundir. E aí, com os demais, a palavra 100 é um numeral. Já o símbolo 100, o número 100, 100, é um número e não um numeral. Quando falamos em classes de palavras, os numerais são especificamente palavras, ok? Então, recapitulando, os adjetivos, eles vão servir para qualificar, especificar o substantivo. Os artigos vão servir para definir e indefinir o nosso substantivo. E os numerais vão também servir para indicar uma ordem, a posição, para indicar quantidades, para indicar a quantidade de seres existentes naquela frase, ok? Então, não nos confundir, tá certo? O determinante sempre vai vir ao lado, acompanhando o núcleo do sintagma nominal. Núcleo do sintagma nominal é a palavra mais importante da oração, ok? Tudo certo até aí? E aqui nós vamos ver um pequeno exemplo. Nós temos aqui, ó, garotos simpáticos chegaram ao baile. Quem é o sintagma nominal da minha frase? Quem é que chegou ao baile? Lembre de fazer aquela perguntinha quando eu não sei diretamente qual é. Então, quando eu digo quem chegou ao baile? Então, garotos simpáticos. Então, eu sei que o meu sintagma nominal é garotos simpáticos. E quem é a palavra mais importante? Quem é o núcleo dessa palavra, dessa frase? Garotos. Então, garotos é o núcleo. Então, sintagma nominal, garotos simpáticos. Núcleo do sintagma nominal, garotos. E quem é o determinante
desse sintagma nominal? Quem é que está acompanhando o núcleo? A palavra simpáticos. Aí chegou a vez, eu tenho que saber se simpáticos é classificado como adjetivo, como artigo ou como numeral. E aí, nós estamos vendo que tem uma qualidade desse garoto. Ele é simpático. Então, se apresenta uma qualidade, eu vou classificar esse determinante como um adjetivo. Então, simpático é o determinante de garotos e que é classificado como adjetivo. Próximo exemplo temos: o campo de futebol está lotado. Mais uma vez, se eu não sei diretamente, eu faço a perguntinha: o que é que está lotado? O campo de futebol. Então, meu sintagma nominal é o quê? O campo de futebol. Quem é a palavra mais importante que dá o sentido à frase? Campo de futebol, não é isso? Então, o meu núcleo, campo, sintagma nominal, o campo de futebol. E aí, quem é que vem acompanhando o meu núcleo campo? A palavra o, que é um artigo. Artigo definido. Eu sei exatamente qual é o campo. Nem é o campo A, nem é o campo B, nem é o campo C. É o campo exato que eu já tenho certeza. Quando eu uso um artigo definido, é para indicar certeza, ok? Então, o, artigo definido, determinante do sintagma nominal, campo de futebol. Acompanhando o núcleo, campo. Próxima frase: um jogador experiente. Quem que é experiente? Um jogador. Ah, professor, isso aí vai ser um artigo. Vamos perceber. Só existe um jogador experiente ou existem muitos jogadores experientes? Se eu for analisar bem, eu vou perceber que existem outros jogadores que são experientes e que esse é um entre eles. Então, dentro dessa quantidade de jogadores que são experientes, eu estou indicando um jogador experiente. Então, um jogador é o sintagma nominal, jogador é o núcleo do sintagma nominal e um é o determinante do sintagma nominal, ok? A próxima frase temos: 3 crianças andam sozinhas pela rua. Quem que anda sozinho pela rua? 3 crianças. Então aí eu percebo que o meu sintagma nominal são 3 crianças. Quem é a palavra principal, o núcleo? Crianças. E quem é que está acompanhando crianças? A palavra 3, que será o meu determinante. E no caso aqui é um determinante classificado como numeral. Numeral 3, um numeral cardinal, ok? Então, 3 crianças andam sozinhas pela rua. Sintagma nominal, 3 crianças. Núcleo do sintagma nominal, crianças. Determinante do sintagma nominal, 3, que é um sintagma nominal classificado como numeral e especificamente um numeral cardinal. Tudo bem até aí? Vamos a uma nova questão. A questão, agora nós vimos os exemplos e agora vamos ver essa questão sobre os determinantes, ok? Diz assim: uma libra equivale a 16 onças. No sintagma nominal uma libra, a função do determinante uma é. Então vamos lá, nós já temos aqui na nossa indicação quem é o sintagma. Então o sintagma o que equivale a 16 onças? Uma libra. Então o nosso sintagma nominal, uma libra. Quem é o núcleo do sintagma nominal? Libra, não é? Libra é a palavra mais importante. Professora, mas o que é uma libra? Libra é uma moeda, um tipo de moeda existente em um país, ok? Então, libra é que nós temos no Brasil o real, não é isso? Então, libra é um tipo de moeda. Então, uma libra, eu estou falando de quê? Especificamente, esse uma vai ser o quê? Ele vai indicar uma característica do determinante. Uma vai ser um adjetivo. Quem indica característica são os adjetivos.
Sim? Analisem aí. B. Especificar o substantivo libra. Ele está especificando esse substantivo? C. Determinar que existe apenas uma libra. Será que existe apenas uma libra? Analisa. Indicar a quantidade de libras. Então, analisando as 4 opções, qual delas se encaixa melhor? Isso aí, esse uma, ele está indicando uma característica, está especificando o substantivo, está determinando que só existe uma libra, que é o substantivo, ou está indicando uma quantidade? Se libra é um tipo de moeda, então nós estamos indicando que são quantas libras necessárias? 16, uma libra, que equivale a 16 onças. Então esse uma, ele não está agindo como um numeral, esse uma, ele não está agindo como um artigo indefinido não, e sim como um numeral, que está indicando a quantidade. Então aí ele indica uma quantidade e não ele indefine e determina um artigo, tá certo? Então aqui esse uma está agindo como um numeral, está indicando uma quantidade. Então a opção correta nessa questão seria a letra D, certo? A próxima questão diz assim: sabendo que artigos, adjetivos e numerais são determinantes do sintagma nominal, relacione as colunas a seguir, indicando a quais classes de palavras pertencem os determinantes dos sintagmas destacados. Então, vamos perceber que em cada opção o sintagma já está destacado e junto ao sintagma está o seu determinante. E aí nós vamos indicar aqui nessas opções quais delas estão com a função de adjetivo, qual está com a função de artigo e qual a que está com a função de numeral. Então, vamos analisar e classificar essas alternativas, ok? Então, a onça é prima do tigre. Quem é prima do tigre? A onça. Esse a eu já estudei e sei que a aí não está agindo como preposição, e sim como artigo, né? Então ele está indicando aí que a onça é prima do tigre. Então a é o determinante classificado como artigo. Então nessa primeira opção seria artigo. Um dos professores não apareceu. Quem não apareceu? Um dos professores. Ah, professora, já sei. É um artigo também. Analise só. Você só tem um professor ou você tem mais de um professor? Se analisar bem, nós vamos perceber que temos mais de um professor. Então, um deles apareceu. Então, se é um deles apareceu e dê ideia de uma quantidade, porque existem outros professores, então aqui não vai ser classificado como artigo. Esse determinante vai ser classificado como numeral, ok? 2 amigos brincavam no quintal. Quem brincava no quintal? 2 amigos. Então, aí eu já percebo o quê? O núcleo é amigos. Quem está acompanhando? 2. 2 eu vou classificar como o quê? Como numeral, ok? Muito bem. Então, 2 amigos, determinante 2, classificado como numeral, ok? As meninas vão responder as perguntas. Quem irá responder as perguntas? As meninas. Eu já sei exatamente quais são as meninas. O núcleo é meninas. Quem acompanha meninas? As. As eu vou classificar como o quê? Como artigo. Artigo definido. Ok? Convidados especiais têm lugar reservado. Quem que tem lugar reservado? Convidados especiais. Quem é o núcleo? Convidados. E esses convidados são o quê? Especiais. Então eu estou dando uma qualidade do meu substantivo convidados. Então, se eu expresso uma qualidade, eu estou falando da classe gramatical dos adjetivos. Então, nessa opção, nós iríamos colocar adjetivo, convidados, determinante, adjetivos, ok? Então, a onça
O determinante é um artigo. Um dos professores, esse está indicando uma quantidade, é um numeral. 2 amigos, 2 está indicando quantidade, numeral. As meninas, eu sei quais são as meninas, está me dando um artigo definido. E convidados especiais, está dando uma qualidade, uma característica dos convidados. Então, é um adjetivo, ok? Espero que vocês tenham compreendido muito bem todo o nosso conteúdo. E aí, nós daremos continuidade na próxima semana a novas aulas, certo? Que vocês tenham um bom estudo e até a próxima.